Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui duas passagens. Trago duas passagens porque a primeira é, digamos, um prefácio à passagem seguinte, e a passagem seguinte hoje é mesmo muito extensa. Portanto, eu vou tentar não me estender muito, até porque a própria passagem diz claramente aquilo que eu penso sobre a sociedade em si. Portanto, a primeira passagem chama-se A Prisão de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder de Deus, fazia grandes prodígios e sinais milagrosos entre o povo. Entretanto, apareceram a discutir com Estevão os judeus da sinagoga chamada dos Homens Livres, com os que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria, e das regiões de Cilícia e da Ásia. Mas não conseguiram contradizer Estevão, dizendo ao espírito da sabedoria com que ele falava. Instigaram então algumas pessoas para dizerem: ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os doutores da lei. Depois apareceram de surpresa, agarraram Estevão e levaram-no ao tribunal. Apresentaram falsas testemunhas que declararam: este homem não faz outra coisa senão falar contra o nosso santo templo e contra as leis de Moisés. Até ouvimos afirmar que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar as tradições que Moisés deixou. Todos os membros do tribunal judaico tinham os olhos postos em Estevão e viram que o seu rosto era como o de um anjo. A próxima passagem diz: defesa de Estevão. Então o chefe dos sacerdotes perguntou a Estevão se aquilo era verdade. Ele respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abrão, quando ele estava ainda na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: deixa a tua terra e os teus parentes e vai para a terra que eu te vou mostrar. Assim ele saiu da terra dos caldeus e foi viver em Harã. Depois de lhe morrer o pai, Deus trouxe Abrão para esta terra onde vocês agora habitam. Deus não lhe deu ali propriedade alguma, nem mesmo um palmo de terra, mas prometeu que lhe daria toda esta terra a ele e aos seus descendentes. Quando Deus lhe fez esta promessa, Abrão ainda não tinha filhos. Foi assim que Deus disse a Abrão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em terra alheia. Viverão como escravos e serão maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: julgarei a nação que o escravizar. Depois disso, sairão desta terra e virão servir-me neste lugar. Deus fez um acordo com Abrão, e a circuncisão servia de sinal de acordo. Por isso, Abrão circuncisou o seu filho, Isaque, 8 dias depois do seu nascimento. Isaque fez o mesmo com o seu filho Jacó, e Jacó fez com os seus 12 filhos, que foram os 12 patriarcas. Estevão continuou: estes patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus não abandonou José e livrou-o de todas as suas aflições. Deu-lhe sabedoria e fez-o ganhar a simpatia do faraó, rei do Egito, que lhe nomeou governador do Egito e do palácio real. Houve então fome em todo o Egito e em Canaã.
A carestia era grande, de modo que os nossos antepassados não tinham de que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, mandou lá pela primeira vez os nossos antepassados. Na segunda vez que lá foram, José deu-se a conhecer aos seus irmãos, e o faraó ficou a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e lá morreu. Ele e os seus antepassados trouxeram mais tarde os corpos deles para Siquém e ali foram enterrados, na sepultura que Abrão tinha comprado por uma certa importância aos descendentes de Amor. Quando já estava próximo o tempo em que Deus ia cumprir a promessa que tinha feito a Abrão, o nosso povo no Egito tinha aumentado imenso. Começou então a governar no Egito um rei que não conhecia José. Este rei enganou a nossa gente e maltratou os nossos antepassados, a ponto de os obrigar a abandonarem as crianças que nasciam para que morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, um menino que agradou a Deus, e os seus pais criaram-no em casa por 3 meses. Quando tiveram que o abandonar, foi a filha do rei do Egito que o adotou e criou como seu próprio filho. Por isso Moisés foi instituído em toda a sabedoria dos egípcios, que era poderoso nas palavras e nas ações. Quando já tinha 40 anos, Moisés resolveu ir visitar os do seu povo, os israelitas, e vendo ali um egípcio a maltratar um deles, tomou a defesa do israelita e vingou-o, maltratando o egípcio. Moisés pensava que os seus irmãos israelitas perceberiam que Deus os ia libertar por meio dele, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, viu 2 israelitas a brigar e tentou reconciliá-los e disse-lhes: Ó homens, vocês são irmãos, porque se tratam mal um ao outro? Mas o que estavam a maltratar o companheiro afastou Moisés e disse: Quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz? Queres matar também como mataste ontem o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu do Egito e foi para Madiã. Ali nasceram os seus 2 filhos. 40 anos depois, estando ele no deserto do Monte Sinai, apareceu-lhe um anjo na chama de um arbusto que ardia. Moisés ficou admirado com o que estava a ver e aproximou-se para observar melhor. Ouviu então a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, peço desculpa, tenho aqui esta label por cima. Moisés, está mesmo difícil de ler. Peço desculpa, pai, por ter interrompido a leitura. Moisés, tornais de medo nem se atrevia a olhar. O Senhor continuou: Tira as sandálias dos pés, porque estás num lugar santo. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi os seus gemidos. Desci para o libertar e por isso agora vou mandar-te ao Egito. Esse mesmo Moisés chegou a ser rejeitado quando lhe disseram: Quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz? Mas Deus enviou como um guia e um libertador por meio do anjo que lhe apareceu no arbusto. Foi Moisés quem tirou do Egito os nossos antepassados e fez prodígios e sinais milagrosos naquela terra, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. E foi este mesmo Moisés quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará de entre o povo um profeta semelhante a mim.
Foi ainda Moisés quem esteve com a Assembleia de Israel no deserto e serviu de intermédio entre o anjo que lhe falou no Monte Sinai e os nossos antepassados. Foi ele quem recebeu palavras de vida para entregar a nós, mas os nossos antepassados não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e quiseram voltar para o Egito. Diziam nessa altura a Arão: queremos que nos faças deuses para irem à nossa frente, pois não sabemos o que se passa com esse Moisés que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro, maltrataram animais para lhe oferecer e festejaram com alegria as imagens que tinham feito com as suas próprias mãos. E Deus afastou-se deles, deixando-os adorar os outros, pois assim está escrito no livro dos profetas. Povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e sacrificaram animais no deserto durante 40 anos. Pelo contrário, transportavam o santuário do deus Moloque e a imagem da estrela de deus Refá. Eram esses ídolos feitos pelas vossas mãos que vocês adoravam. Por isso eu hei de exilar para lá da Babilônia. Os nossos antepassados tinham no deserto o santuário onde guardavam as tábuas da lei. Esse santuário foi feito como Deus ordenou a Moisés e de acordo com o modelo que lhe mostrou. Eles tinham recebido o santuário dos seus antepassados e levaram-no com eles quando foram com Josué conquistar as terras dos povos que Deus fez fugir diante deles. O santuário ficou lá até ao tempo de Davi. O rei Davi, que agradou a Deus, pediu-lhe autorização para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas Salomão foi Salomão quem construiu o templo de Deus. Porém, o Deus Altíssimo não vive em templos construídos por homens. Como disse o profeta: o céu é o meu trono e a terra o apoio dos meus pés. Que moradia me irão construir, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não fui eu que fiz todas as coisas? Homens de cabeça dura, impuros de coração e de ouvidos, tal como os vossos antepassados estão continuamente a resistir ao Espírito Santo, houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Eles mataram e anunciaram a vinda do justo, aquele que vocês agora atraiçoam e assassinaram, pois receberam a lei por meio dos anjos e não lhe obedeceram. Pois bem, esta leitura é muito extensa. Eu peço desculpa às interrupções na leitura devido a estas labels aqui de baixo. Efetivamente dificultaram a leitura daquela parte do texto. Eu não vou estender muito porque este vídeo já está bastante extenso só da leitura. O que eu tenho a dizer hoje é o seguinte. Indo aqui para esta página, eles aqui falam da imagem do bezerro, que é muita gente hoje em dia sabe e afirma que é Satanás. No entanto, é um falso Deus, e é um falso Deus que o povo de Israel seguia durante os 40 anos em que Moisés foi negado como sendo o salvador do povo deles, sendo o Messias da sua geração. Mais tarde, quando se fala aqui no tempo de Davi, em que os profetas, foi dito pelos profetas estas palavras que supostamente vêm de Deus, eu já vos disse isso no passado. Nós, a verdadeira Igreja de Deus, o verdadeiro corpo de Deus, somos nós todos. Não é uma casa física
com adornos muito embelezados, com folhador e tudo mais. Isso não é a casa de Deus. É um local de culto onde as pessoas fazem a adoração a Deus. No entanto, também falam aqui de uma estrela do deus Refá. Eu por acaso não fui procurar que estrela é esta. No entanto, eu espero que não seja a estrela que é colocada nas igrejas, porque isto é uma revelação enorme. Mas façamos aqui uma busca. Estrela de Refá. Refá ou Refá? É Refá. Ok. Não sei se vocês reconhecem esta estrela, que chamam-lhe a estrela de Davi sem o aqui, que é a estrela da bandeira de Israel. E, efetivamente, sendo esta a estrela que eles falam aqui nas leituras, estão efetivamente a demonstrar que eles seguem o falso Deus, segundo o que está escrito nesta leitura. Ou seja, sensivelmente, uma coisa que nós temos que perceber é quem é que é verdadeiramente o falso Deus. Para mim, o falso Deus é aquele que diz que nasce em carne, que vive com os humanos, em corpo presente, e que assume ser um Messias. Para mim, isso é um falso Deus. Porque o verdadeiro Deus, como eu já disse no vídeo passado, é tudo. E exatamente por ser tudo é que Ele criou tudo. Ele age por mim, nas minhas mãos. Ele age por vocês, nas vossas mãos. E nós todos juntos fazemos a sua presença no agora. No momento presente. Seja Ele fez parte do nosso passado, fará parte do nosso futuro, mas faz parte do nosso presente. Eu hoje em dia acredito muito nesta teoria, e isso explicaria aquilo que diz aqui: a terra, o apoio dos meus pés. Ou seja, a terra é o nosso apoio, nós andamos sobre a terra. Não significa que nós sejamos sozinhos Deus. Não, nós todos juntos somos Deus, até porque diz nas leituras, por acaso não faz parte da leitura 2, mas diz noutras leituras do Novo Testamento, que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, 2 ou 3 pessoas reunidas, Deus estava lá presente. E está presente em espírito e está presente nos nossos corpos. Nós juntos depois formamos então Deus. E agora há pessoas que podem estar a ouvir isto por serem curiosas e vão a pensar: estás a falar da teoria de que nós todos fazemos parte de um coletivo, como por exemplo as abelhas, que elas funcionam como um coletivo e recebem ordens de uma única entidade e acabam por obedecer inconscientemente a essas ordens. Não, nós temos aquilo que é chamado livre-arbítrio. E é a partir desse livre-arbítrio que nasceram os falsos deuses. É a partir desse livre-arbítrio que nós nos desconectamos de Deus. Agora podemos dizer assim: tu ages só por ti própria, então não fazes parte do corpo de Deus. Por exemplo. E a pessoa pode dizer assim: quem diz que sou eu que estou a agir por mim próprio e não vocês que estão a agir por vocês próprios? Isto faz-me lembrar algumas pessoas que dizem: afinal não é ela. Afinal é. Talvez seja. Talvez não seja. Sem terem a mínima noção do que estão a dizer.
porque muitas acreditam numa verdade que eu não me sinto confortável a falar aqui, mas que falo no meu livro. Elas dizem as coisas por duas razões. Uma, porque se querem sentir como essa pessoa. E duas, porque invejam essa posição. E, portanto, acabam por... Elas sabem as regras do jogo, sabem ler os sinais e sabem manipular os sinais a seu favor. E isso faz com que, no meio de uma mesa onde toda a gente sabe e sabe manipular, que ninguém seja. E a pessoa que pode estar no meio da mesa e ser, acaba por não ser por causa da manipulação que as pessoas fazem. Por isso é que vem aqui uma leitura que já foi falada ano passado, em que a nova, o novo, estão a falhar a palavra, a nova aliança é baseada em não se passar o conhecimento. Porque se não se passar o conhecimento, não é não ensinar alguém a fazer alguma coisa, como por exemplo trocar um pneu de um carro. Não é esse conhecimento que se está a falar. Está-se a falar do conhecimento de manipular os sinais, de fazer os sinais apontarem para outra pessoa ou apontarem para elas próprias. Esses conhecimentos é que não devem ser passados. Porquê? Porque se ninguém souber de como manipular os sinais, e se ninguém souber ler os sinais, todo mundo vira cego. E quando eu digo todo mundo vira cego, significa que ninguém sabe quem é essa pessoa que eles invejam. E não sabendo, coração que não vê, coração que não sente. Ou seja, as coisas foram feitas de uma certa forma. Elas sabem, comeram a maçã de Adão, digamos assim esta expressão, e sabem detectar essa pessoa. E sabem como contornar para que essa pessoa não seja naquele momento. Mas não é porque as pessoas manipulam os sinais que Deus se esqueça e que Deus vai trocar de opinião. Pelo contrário, só se estão a enganar a elas próprias e só estão a enganar as pessoas que estão à sua volta. Por isso, o ideal a fazer-se é pararem de procurar quem quer que seja. Se sabem ler os sinais, continuem a lê-los, mas não exprimam verbalmente não é, pode ser, pode não ser. Isto porquê? Porque para já estão a falar de coisas que não sabem. Porque podem pensar que sabem e no fundo não sabem. E depois há decisões que já foram tomadas e que estão escritas nos céus. E estão escritas no diário do mundo, ou no diário do universo. E se as coisas são para acontecer, elas irão acontecer. Agora, não é por nós querermos saber antecipadamente quando é que vai haver a vinda do Senhor e aonde é que vai aparecer. Ao tentarmos fazer isso, estamos a atrasar cada vez mais a sua chegada. Porque Ele não vai aparecer no momento em que nós sabemos onde Ele vai aparecer. Ele vai aparecer quando nós não soubermos aonde é que Ele vai aparecer e como é que Ele vai aparecer. É verdade que nas leituras se diz que Ele virá dos céus. E assim será. E é assim que nós todos temos que pensar que será. Agora, nós não podemos estar constantemente a tentar fazer leituras de coisas que nos ensinaram a fazer quando esse ensino nem sequer devia ser permitido segundo a nova lei, segundo a nova aliança. E ao estar a ser permitido, está a acontecer um evento global enorme que as pessoas chamam dos acordados. As pessoas estão a assumir pessoas que estão a dormir como acordadas, quando elas não estão acordadas, apenas sabem da história, não porque lhes contaram enquanto elas estão acordadas,
mas porque lhes chegaram visões a explicar-lhes o que é que está a acontecer, e as pessoas continuam a pensar que elas estão acordadas porque alguém lhes disse, ou porque se lembraram das vidas passadas, ou coisas assim. Porque uma pessoa, para estar acordada, ela precisa de saber e se sentir acordada. Então, como nós acordamos da cama, certo? E sabemos, olha, estamos de olhos abertos, estamos a ver a realidade normal do dia a dia, então eu estou acordada neste mundo material. Mas o acordar aqui não se refere ao acordar material. Refere-se a um acordar mais do que material, espiritual, em que a pessoa consegue ver os sinais, consegue interpretá-los, consegue usá-los. E agora uma coisa também muito interessante que falo no meu livro, que é: e a pessoa que está a ajudar Deus a criar estes sinais? Não é que esses sinais já não existam. Eles existem. Mas eles existem porque foram criados algures no tempo de Deus. Algures no tempo em que têm que ser criados. E Deus, como forma de agradecimento, faz com que esses sinais sejam válidos e sejam usados. Agora, se nós virmos alguém a usar esses sinais e pensarmos que essa pessoa está acordada sem estar, o que é que vocês acham que vai acontecer a essa pessoa? Para já, ela desmotiva-se. Ponto número 1. Ponto número 2, ela deixa de querer continuar a criar. E ponto número 3, se isso acontecer, entramos num colapso temporal, em que Deus vai ter que procurar outra pessoa para o fazer. E isso pode demorar mais 1000 anos. Por isso, o meu pedido ao mundo é: parem de acordar e parem de fazer acordar. Deixem as coisas acontecer sem comentar. Por hoje é tudo. Eu sei que me estendi um bocadinho mais além do que está aqui escrito. No entanto, estas palavras vêm neste sentido. Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo e agora atraiçoam, que isto faz parte do atraiçoar a nova aliança, e assassinam, que faz parte do matar a vontade de querer continuar a co-criar com Deus, e não ouvem as vozes que vêm na mente a dizer: não digas isso, calma-te, e continua. Se vier um pensamento a dizer: deves dizer-me, diz. Mas se vier um pensamento a dizer: não digas mentiras, não faças isso, calma-te, calmem-se. Porque se não o fizerem, vocês não estão a obedecer. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.